Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa, estamos juntos em torno da palavra e mais uma manhã para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, pelo que o Senhor é nas nossas vidas, né. Então há motivos para agradecermos, né, estarmos aqui felizes, né. O Senhor nos deu esse mais um dia de vida, né, irmãos, e um dia que temos a graça de poder falar do amor dele, celebrar, né, até que ele volte, né, até que ele venha nos buscar. Amém, meus irmãos? A nossa leitura de hoje, meus irmãos, está registrada no livro de Salmos. Nós vamos ler Salmos 26, o Salmo 40, o Salmo 58, 61, 62 e 64. Os irmãos já sabem, vou só pegar alguns versículos desses salmos, mas os irmãos façam a leitura, né, no decorrer do dia, aqueles que ainda não fizeram, né, nós estamos lendo a Bíblia toda, então estamos fazendo isso em ordem cronológica, e esses salmos são salmos que acredita, né, que Davi escreveu durante essa perseguição, essa luta contra Absalão, tá bom, meus irmãos? Ontem, né, nós estudamos, né, as escolhas erradas que Absalão fez, né, ele deu um golpe no seu pai, tirando o poder, ouviu péssimos conselhos, né, que fez ele tomar atitudes reprovadas diante de Deus e diante da sociedade também, gerou morte e trouxe muito sofrimento, não só para ele, mas para toda a sua família, principalmente para o seu pai, Davi, que sofreu, né, muito nesse período, entrou em guerra, viu seu filho ser morto, e hoje nós vamos estudar provavelmente os salmos que Davi compôs nesse período, né? Você lendo ali os salmos dá a entender que ele estava vivendo exatamente esse período de dor e dificuldade. E aí, irmãos, vamos começar aqui olhando o Salmo de número 26. Né? Eles são todos escritos por Davi, e Davi ele vai clamar, né, pela sua inocência. Olha só, Salmo 26, o verso 1. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga-me meu coração e a minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Presbítero Misael, Nalda, pastor Edilson, Davi, irmãos, ele tinha consciência do seu pecado. Andressa, ele sabia que ele tinha feito coisas que não agradavam ao Senhor. Dentro do seu coração, quando você lê aqui, ele falando assim, Senhor, olha, eu tenho confiado, eu me declaro inocente, que ele está dizendo assim, olha, eu não fiz nada de errado aqui, né? Daqui para cá eu não tenho pecado, não tenho feito nada de errado, eu tenho vivido em integridade, né? Não tenho me misturado, é isso que ele está dizendo. E aí ele clama ao Senhor para o Senhor examiná-lo, ele fala, Senhor, olha, o Senhor é poderoso, o Senhor pode examinar, o Senhor pode olhar dentro da minha vida, o Senhor pode procurar dentro da minha vida, né? Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, é o verso 3, que ele fala assim, ó, pois eu sempre, e presta atenção, né, no advérbio de tempo que ele coloca aqui, eu sempre estou consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Eu sempre estou consciente do teu amor. Irmãos, isso aqui é a coisa mais importante para um cristão. Ter entendimento que Deus nos ama, porque isso nos protege, irmãos. Qual é o papel do inimigo? Te acusar. O inimigo, irmãos, ele é o acusador e ele acusa muitas vezes através da nossa própria alma. Ele vai lá, joga uma seta, você acata aquilo e aí aquilo começa a tocar em você, a apertar em você, sabe? Então o inimigo ele tem ele faz dessa forma, né? Ele usa, né, desses artifícios. E a outra coisa que ele faz também, irmãos, às vezes é usar pessoas. Então, nós começamos a passar por acusações. Mas quando nós reconhecemos, irmãos, e aí a acusação ela vem baseada em algo que você fez. Então vamos pensar em Davi. Davi havia cometido um assassinato e um adultério. Então, provavelmente, em algum momento, isso ficou visitando o coração dele. Inimigo acusando ele. Mas a partir do momento que ele confessou o seu pecado diante do Senhor, ele encontrou alívio. E aí, daquele dia em diante, o que ele está dizendo? Olha, daquele dia em diante, eu estou vivendo em integridade. Eu tenho vivido com o Senhor, né?
E aí ele fala assim, e eu tenho consciência que o Senhor me ama. Então, irmãos, quando nós temos consciência do amor de Deus, irmãos, nós não temos medo. Por quê? Porque é como eu vejo os meus filhos, né? Vou pegar um exemplo aqui. Às vezes eles precisam fazer alguma coisa, o quarto está escuro, alguma coisa, eles estão inseguros. Mas quando eu vou junto com eles, a insegurança para. Por quê? Porque o Pai está junto. É conosco a mesma coisa. Você está inseguro, mas o Pai está dizendo, olha, eu estou com você. E aí você tem consciência que o Pai está com você, que o Pai te ama. E aí, irmãos, cessa o medo, cessa o problema. Você está entendendo? A verdade, irmãos, é que ele alcançou misericórdia porque passou a viver de acordo com a vontade de Deus. E a verdade é Cristo e a sua palavra. Na época de Davi, a verdade, né, era a lei e a revelação que o Espírito Santo trazia a ele. Hoje nós temos a palavra plena, concluída. Então, irmãos, é vivermos pela palavra. Neste tempo, né, a revelação está na palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para o Salmo 40? O Salmo 40 ele é bem conhecido, né? Então você já ouviu os primeiros versículos dele. E Davi ele está aqui falando sobre guardar a vontade de Deus. Vamos ler um pouquinho. Salmos 40, 1 ao 3. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha firme, e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, aqui é algo importante. Maurício, Paulinha, olha só. Esperar em Deus é um desafio, irmãos. Porque nós somos naturalmente ansiosos. O mundo que nós vivemos, né, principalmente nós que moramos aqui em São Paulo, ou quem mora numa grande cidade, a gente é muito agitado, irmãos. Tudo a gente, né? Porque a gente está sempre em movimento, a cidade não para. Qualquer momento que você olha aqui na avenida tem carro passando, tem gente andando. A cidade está sempre muito ativa, você sempre está preocupado com alguma coisa, sempre tem coisa para fazer, sempre tem lazer, tem tudo. Então isso vai nos gerando um senso de urgência para as coisas, né? Parece que a gente está sempre correndo, não é isso? E aí, irmãos, às vezes nós temos esse mesmo sentimento, irmã Maria José, Mari Edson, com o Senhor. Nós queremos que o Senhor faça no nosso tempo, na nossa hora, na hora que a gente precisa, sabe? Você olha e fala assim, se Deus fizesse agora, seria perfeito. Olha. Mas, irmãos, o que Davi está nos ensinando aqui? Esperei com paciência pelo Senhor. Eu fico aqui esperando pelo tempo de Deus. Eu espero a hora que Deus vai fazer. Por quê? E ele tinha certeza. Porque ele se voltou para mim. Então, ou seja, ele está vivendo uma luta, um desafio, um problema. Ele se voltou e ouviu quando eu clamei. Então, irmãos, no tempo certo, Deus vai ouvir e atender o seu clamor. E aí ele continua. Ele me tirou de um poço que eu estava desesperado, em desespero, de um atoleiro de lama. E firmou os meus pés. Ou seja, vamos trazer para o que Davi estava vivendo, irmãos? Davi estava vivendo um momento de perseguição. Davi teve que sair do seu palácio e morar numa outra casa no final da cidade. Davi estava tendo seu filho perseguindo. Era uma situação difícil. Mas o que ele está dizendo? Olha, Deus me tirou daquele atoleiro e firmou os meus pés. E aí agora eu tenho algo a cantar. Eu tenho motivos para entoar hino e louvar a Deus. E aí ele fala, muitos verão e temerão. E aqui tem uma coisa importante. Muitos verão é outra coisa que Deus falou comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, tem pessoas que só vão ouvir a palavra por você. Quando Jesus ele diz assim, ame seu irmão conforme você ama a si mesmo, talvez o mundo nunca vai ler, irmãos, as páginas de Mateus 22, Marcos 12 e João 15. Nunca. Tem pessoas que nunca abrirão a Bíblia e vão ler Marcos 22 para que essa palavra fale no coração delas. Mas, irmão, se alguém ler, e eu vou me usar como exemplo, Roger 43, sou eu. Se alguém olhar para a minha vida, irmãos, e enxergar eu amando o meu irmão como eu me amo, ele está lendo a palavra. Você está entendendo? Você precisa pregar a palavra através da sua própria vida. Tem pessoas que vão ir para a palavra porque olharam você,
porque viram a sua forma. Como Davi disse assim, ó, muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão. Muitos verão, irmãos. Então as pessoas vão enxergar através da sua vida o que Deus fez e vão passar a crer. Você está entendendo, irmãos? Quando a nossa atitude, irmãos, é uma atitude de aguardar em Deus, de amar as pessoas, de viver a palavra, as pessoas passarão a crer por quem você é. E é aqui que está o segredo, irmãos. Né? Nem sempre nós vamos conseguir, irmãos, falar com uma pessoa entre 6 horas da manhã para acompanhar essa live. Nem sempre você vai conseguir falar com uma pessoa, entrar aqui todos os dias, ler. Nem sempre. Tem pessoas que não vão querer, irmãos. Tem pessoas que vão escolher outras coisas. Mas quando elas notarem o seu comportamento, a sua vida, você transmitindo amor, você vivendo a palavra, você sendo generoso, você sendo uma pessoa de oração, você evitando linguajar chulo, sujo, você evitando um olhar malicioso, irmãos, as pessoas vão crer em Jesus. Porque vão falar algo diferente daquela pessoa. E aí quando a pessoa falar assim, e aí, você é diferente, o que é? Você fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu sou um cristão, eu escolhi viver. E aí ele fala, e como que é isso? E aí, irmãos, é a hora que você vai sentar com ela, ler Tânia, e vai falar da palavra. Elisângela, Lica, é o testemunho, é isso, Lica, é o testemunho. E aí muitos verão, irmãos, a sua integridade e passarão a crer. Olha só o que o Salmo 40, verso 8 diz, ó. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. E olha isso, ó. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade e não tive medo de falar como bem sabes, ó Senhor. Então, ou seja, o que ele está dizendo, ó, eu não tive medo, eu não tive vergonha, Pai, de falar quem o Senhor é. Às vezes, irmãos, nós temos medo por causa dos péssimos testemunhos. Mas, irmãos, o que faz um péssimo testemunho acabar? Um bom testemunho. Nós não precisamos justificar, irmãos. Nós só precisamos dar bons testemunhos. O bom testemunho, irmãos, ele vai ganhando força. Então, é assim, ó. Vou pegar o exemplo, eu sou pastor, né? Um pastor, ele caloteiro. Pastor caloteiro por muitos anos. Aí começa a vir uma leva de pastores honestos, irmãos. Daqui a pouco, irmãos, aquela imagem ruim acaba. Então o que eu preciso? Ser fiel à palavra, viver a palavra, olhar para a palavra. Você está entendendo? Fazer a vontade de Deus, irmãos, precisa ser algo prazeroso. Porque é isso que o salmista está dizendo. Eu tenho prazer em anunciar. Eu tenho prazer em fazer isso diante da minha comunidade. Eu tenho prazer em fazer a vontade. Irmãos, esqueça aquela coisa que, não, ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil para quem não desfrutou do amor de Deus, irmãos. Para quem está flertando ainda com o mundo, irmãos. Mas quando você vive a paz que excede todo entendimento, irmãos, é bênção de Deus. Nós vamos passar por luta, por aflições, as mesmas que todo mundo passa. Mas, irmãos, estamos certos que daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai nos ouvir. Amém, meus irmãos? Fazer a vontade de Deus, irmãos, precisa ser algo que nos ajuda. Prazeroso, né, na nossa vida. Vamos lá, irmãos. Salmo 40, verso 12, diz assim, ó. Pois as dificuldades me cercam. Agora Davi está aqui no meio da sua canção abrindo o coração. São tantas que não se pode contá-las. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. É engraçado, irmãos, que Davi, no mesmo momento que ele está falando de anunciar da integridade, ele também está declarando, irmãos, os desafios. Por quê? Porque provavelmente Gabriel tem hora que o pastor Gabriel, tem hora que o coração dele também ficava ali aflito por causa dos seus pecados, dos seus erros. Mas uma coisa que é lindo no salmista, irmãos, ele clama. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele clama, ele vai diante do Senhor. Ele fala, Senhor, me ajuda. Ele assume, irmãos, que ele precisa. Ele estava, vamos lá, irmão, vamos entender a realidade de Davi. Ele estava sendo perseguido pelo filho e pelos descendentes de Saul. Esses o insultavam. Era uma pressão, irmãos. Mas esse homem mesmo assim clamou. E Deus, irmãos, nos ouve. E ele tinha certeza disso. E a coisa mais linda desse texto é que ele tem certeza que Deus já o salvou. Olha só o verso 16.
Alegre-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam a tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio, a minha salvação, ó meu Deus, e não te demores. Então, irmãos, ele começa falando, né? Se você ler o Salmo, ele fala, eu esperei com paciência no Senhor. E no fim ele fala assim, ó, Senhor, eu continuei anunciando, eu continuei falando que o Senhor é bom, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu sei disso, Senhor, mas eu sei que o Senhor é a minha salvação, o Senhor é meu auxílio, e no final ele diz, Pai, o que eu te peço é que o Senhor não demores para me enxergar. Você está entendendo, irmãos? Que há uma esperança no fim, que por mais que essa é a tônica da nossa vida, irmãos. Vivemos momentos maravilhosos, mas passamos por momentos difíceis. Mas qual é o fim? A certeza que seremos salvos. A certeza, irmãos, que o Senhor está conosco, César, Fátima, nossos irmãos do ateliê. É a certeza que Deus está conosco. O Senhor nos salvou, irmãos, e por isso nós nos alegramos. Deus te salvou, o Senhor te salvou, irmãos. Todo aquele que crê tem certeza da sua salvação. Sabe? E essa é a alegria da nossa alma, essa é a alegria, irmãos, que precisa estar conosco. E aí, irmãos, entenda bem, o que é salvação, irmãos? Nós aguardamos, irmãos, de forma eminente, Jesus voltará, irmãos. Sabe? Você vai estar aqui, irmãos, e ele vai voltar. Irmãos, tem pessoas que começam a falar, olha, mas só vai voltar quando acontecer isso. Irmãos, sim, né? A palavra deixa sinais, mas, irmãos, nós vamos enxergar esses sinais hoje, agora. O que nós temos que aguardar, irmãos? Essa iminência. Jesus, ele vai voltar, irmãos. Ele vai nos salvar. Ele é grande, ele é o Senhor da nossa vida. Então, aguarde, irmãos. Aguarde com paciência. Não ache que ele está demorando, não. Porque, na verdade, ele está preservando, irmãos, aqueles que ainda não creram, para que venham crer. Então, se tem alguém que você fala assim, olha, você imagina que essa pessoa precisava ser salva. Você olha e fala assim, puxa, eu oro para que fulano seja salvo. Irmãos, imagina se Jesus voltar hoje. Essa pessoa está perdida. O que nós precisamos? Acelerar o convívio, acelerar o tempo demonstrando amor para que ele encontre Cristo. Esse é o nosso papel. Amém, meus irmãos? Vamos para o Salmo 58. Davi está vendo, irmãos, os governantes, né, e pecadores denunciando, e ele está denunciando a injustiça. Vamos ler aqui alguns versos. Salmo 58, verso 1, 3. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. Aqui tem duas coisas importantes, irmão. Ele está fazendo uma denúncia, né, dos governantes da época e, assim, se você pegar ali o cenário que ele está vivendo, então ele começou a ir às cidades e teve cidades que ajudaram ele, mas teve pessoas que não, né? Pessoas que eram líderes ali das suas tribos. E o seu próprio filho, né, irmãos, estava ali perseguindo e agiu, né, de malícia, né, para ganhar o povo enquanto ele estava no palácio. Ele pegava as pessoas ali, né, atendia, não era imparcial, era parcial muitas vezes para ganhar o povo. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está denunciando isso. E, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter consciência é que nada passa impune do Senhor. Nada. Nada passará impune, irmãos. Deus, ele é justo, irmãos. Deus, ele é justo. Por mais que Deus seja rico em misericórdia, chegará até o limite, irmãos, que essa pessoa vai ter para se arrepender. Se não houver arrependimento, irmãos, haverá juízo. Se houver arrependimento, haverá salvação. Então, irmãos, são esses os caminhos que são colocados diante de nós. Ou vivemos uma vida de arrependimento, de olhar para os nossos pecados, para os nossos pensamentos, sabe, para aquilo que às vezes, não, irmãos, eu não consigo nem confessar para as pessoas, mas nós podemos confessar diante de Deus. E aí, irmãos, nós somos restaurados. Ou, meus irmãos, nós vamos viver a vida da nossa forma. E vai chegar um dia que o juízo de Deus virá. E é o que ele está dizendo. A gente olha, se você ligar a sua TV agora, você vai ver, irmãos, tanta notícia de corrupção e às vezes dá a sensação de impunidade. Mas, irmãos, pode ter impunidade diante das leis deste país, mas diante das leis do Senhor não. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Mas a vida, irmãos, ela permite, irmãos, que você tenha uma escolha hoje. Mas depois da morte, irmãos, a escolha já não terá mais. Porque agora, irmãos, nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes.
Somos todos pecadores, irmãos, como Davi está dizendo aqui. Todos nós, irmãos, nascemos, irmãos, em pecado. E precisamos da graça de Deus. Os meus filhos que são crianças precisam, irmãos. Preciso ensiná-los, né? E quantas vezes eu vejo a atitude pecaminosa de uma criança, irmãos. A mentira. Que você nunca ensinou a mentir, mas eles mentem. Por quê? Porque o pecado está lá. Agora, na hora que tem a consciência que está pecando, o que precisa? Se arrepender. Falar, Jesus, eu quero mudar de vida. Você está entendendo, meus irmãos? Então, o que Davi está dizendo é isso, é alertando o povo. E nós somos regenerados através do sangue de Jesus. E ele encerra, irmãos, no verso 11, 58:11. Então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E essa é a certeza que nós temos. Que Deus, ele é justo. Amém, meus irmãos? Deus ele é misericordioso. Irmãos, ele permite. Às vezes a pessoa está no erro e Deus vai permitindo, vai dando possibilidade de a pessoa se arrepender, porque Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Ele é, irmãos. Nós vemos na história as pessoas errando e Deus não vai lá e destrói todo mundo. Pô, Senhor, não é melhor o Senhor destruir, descer fogo do céu? Não. Deus é paciente. Sabe por quê? Porque Deus quer que todos salvem. Não é desejo do Senhor acabar com as pessoas. Não é desejo do Senhor lançar no inferno que foi preparado para Satanás, não para as pessoas. Mas, as pessoas que não creem, irmãos, este é o fim. E nós precisamos ter ciência disso. Vamos para o Salmo 61, meus irmãos. Salmo 61. 61, verso 1 ao 4. Ó Deus, ouve o meu clamor. Escuta a minha oração. Dos confins da terra clamo a ti, com meu coração sobrecarregado. Leva-me, à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sobre o abrigo das tuas asas. Oh glória! John, irmã Márcia, isso aqui, irmãos, é uma verdade. Nós estamos seguros em Cristo, irmãos. Nós estamos protegidos, com o nosso coração protegido, irmãos. Sabe? Porque o nosso coração, irmãos, é uma fábrica de ídolos, irmãos. Nosso coração é uma fábrica de pecado. Agora, quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos guardados. O Senhor nos guarda. Quando vivemos nele, irmãos. E aí, hoje, nós precisamos ter esse entendimento. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, ele lá tinha o tabernáculo. Então, quando ele está dizendo ir para o tabernáculo, talvez ainda tinha algum material para ele vir. E nós, irmãos, termos consciência que Cristo está em nós, através do Espírito Santo, que a palavra está em nós, irmãos, e estarmos neste lugar de oração, de entendimento que Deus está conosco. Isso, irmãos, é desfrutar desse tempo no santuário. Essa compreensão que Deus está conosco e fala conosco, aí você escuta o Espírito Santo falando na sua alma. Você entende? Né? É algo maravilhoso, mas você precisa experimentar. Como? Daqui a pouco nós vamos fechar os nossos olhos e você vai poder parar por um instante e ter a consciência que é Deus que está contigo e estar no santuário do Senhor, seguro e tendo esse abrigo, né, que só Deus nos dá. E não se afaste, irmãos, da palavra da verdade. Amém? O Salmo 62, irmãos, Davi vai nos instruir sobre clamor e o momento de perseguição que ele está vivendo. Mas, e lembrando sempre o contexto, né, irmãos, que Absalão, ele era aquela pessoa que estava ali fazendo, né, coisas erradas. Então, provavelmente Davi, quando escreve o Salmo, está com esse sentimento. Olha só, Salmo 62, verso 10 e 12 eu separei aqui. Olha só. Não ganhe a vida por meio da extorsão, nem ponha sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, olha isso, preste atenção. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Irmãos, olha só que forte esse texto. Irmãos, nós sempre precisamos sondar o nosso coração. Sempre, irmãos. Porque nosso coração às vezes nos engana. E aí o que ele está dizendo aqui, ó, não coloque a sua esperança nas coisas, irmãos. Não coloque, irmãos. Tem hora que você pode falar assim, não, mas eu não coloco.
Mas lá no fundinho, irmãos, a fala é uma, mas o sentimento é outro. A nossa esperança, nós estamos apegados, sabe, nas coisas. Nós queremos apenas viver isso, ver as riquezas aumentando, só confiando nisso. Irmãos, isso é um perigo. É um perigo, irmãos. Por quê? Porque você passa a confiar na sua força. Você acha, irmãos, que e tudo bem, porque Deus é justo, tá, irmãos? O que trabalha muito vai receber muito, é verdade. Por quê? Porque Deus é justo. Sabe? A pessoa que está ali trabalhando, fazendo e tal, Deus vai abençoar, não tem nenhuma dúvida disso. Mas, irmãos, se a nossa confiança está apenas nisso, irmãos, sabe? Nós somos miseráveis. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Vamos trabalhar? Vamos, mas vamos confiar em Deus, que Deus vai nos abençoar, vai dar os melhores negócios, vai nos colocar nos melhores lugares. Porque quando você faz isso aí, você vai ter tempo para sua família, você vai ter tempo de lazer, você vai ter tempo, irmãos, para abençoar vidas. Você está entendendo? Porque o texto está dizendo que quem retribui é o Senhor, porque tudo é dele. Essa consciência que tudo é do Senhor nos guarda, nos abençoa. Olha só o que Romanos capítulo 2, verso 6 diz. Que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não faça da riqueza o centro da sua vida. Não faça, irmãos. Está aqui o Jefferson. Não faça, irmãos. A avareza, irmãos, é algo que nós precisamos olhar com atenção, irmãos. Sabe qual é a melhor forma de combater a avareza, irmãos? O avarento, quer ter, quer sabe? É você sendo generoso. Seja generoso, irmãos. Cada vez mais, Deus te deu, olhe, fala, separa uma quantia daquilo que Deus te deu e fala assim, eu vou agir com generosidade, vou abençoar. Olhe para a dificuldade de alguém e abençoa. Mas seja constante nisso, irmãos. Não faça assim, eu fiz ontem e não faço mais. Seja generoso, irmãos. Haja com fidelidade, ajude os necessitados. Aceite o conselho do Senhor. Não faça da riqueza a sua segurança. Não se esqueça que foi Deus quem te abençoou para você abençoar, irmãos. Retribua, irmãos, cada um, sabe? Retribua. Tem ações, irmãos, que mostram que você ouviu a voz do Senhor e tem abençoado. Amém? Nós já estamos encerrando. E por último, Salmo 64. O contexto que ele vive, irmãos, fica fácil de entendermos as perseguições, as calúnias que provavelmente ele estava passando. E aí vamos ler aqui, Salmos 64, 1 ao 6. Ó Deus, ouve a minha queixa e protege das ameaças dos meus inimigos. Esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do tumulto que praticam mal. Do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua com espadas e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram no inocente, atacam de repente, sem medo algum. Animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem, criamos um plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Irmãos, ele está falando aqui de algo que ele está vendo, a maldade, irmãos. Nós vemos essa maldade no mundo. Situações como essa. Mas o Senhor continua sendo a nossa fortaleza. Olha só o que o Salmo 64, 10 diz. Os justos se alegrarão no Senhor, e nele encontrarão refúgio. E os que têm o coração íntegro louvarão. Então, irmãos, você vai ver maldade, vai ver coisa errada, mas a gente se alegra no Senhor, irmãos. Nós não nos alegraremos, irmãos, porque fomos astutos, porque vimos situações. Não. Nossa alegria continua sendo o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos orar, clamar ao Senhor diante daquilo que aprendemos hoje. Pai, nós aprendemos que o Senhor é o nosso lugar de refúgio, mesmo em meio às lutas e às perseguições. Nós aprendemos, Senhor, que a extorsão, querer, Senhor, ter vantagens, não é a vontade do Senhor, mas agir com generosidade, com amor. É o que o Senhor nos ensinou, Pai. E que possamos, Senhor, ser a carta que o mundo precisa enxergar. Senhor, a palavra do Senhor vivida através das nossas atitudes, através do nosso olhar, do nosso falar, do nosso comportamento no trabalho, do nosso comportamento em casa, do nosso comportamento na rua, no carro, no trânsito. Que o mundo, Pai, faça a leitura e enxergue em nós, Senhor, uma transformação. Alguns podem achar, não, mas são bobos. Não, irmãos. Nós somos cristãos, nós ouvimos a palavra e praticamos.
e que isso nos basta. Pai, nós nos alegramos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá. Estamos felizes em poder, Pai, vivermos e sermos participantes da sua obra. Peço que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, e felizes e certos que o Senhor sempre estará conosco. Te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe, né? Todos. Eu quero só deixar aqui um convite aos irmãos. Amanhã, às 8 horas da manhã, na nossa igreja, nós temos sala de oração, irmãos. Ali na Avenida do Taboão, 3659. Se você puder estar, vai ser uma bênção. E às 20 horas, né? Na terça-feira também, na Travessa Castro Prado, 101, no Parque Bristol, nós estaremos lá no nosso culto, né? Temos feito ali, tem sido uma bênção. Quarta-feira, essa semana, às 20 horas, temos o nosso culto de clamor. E domingo, irmãos, 10 horas, temos o nosso culto de celebração. E live todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias. Segunda-feira é dia de live? É também. E terça? Também. E domingo? Também. Sábado? Também. Todos os dias é dia de devocional, de tempo com Deus, irmãos. Então, tempo com Deus nós vamos até o fim, irmãos, até Ele voltar, né? Porque aí nós viveremos com Ele eternamente, e aí Ele vai ministrar o devocional para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que você tenha aí uma semana abençoada e fique feliz pela segunda-feira, porque é um dia que o Senhor nos dá. Amém? Que Deus abençoe.